Então as drogas estão passando pelas nossas estradas, pelos nossos portos, pelos nossos aeroportos, circulando nas cidades, e uma das formas eficientes de combate seria, por exemplo, a informação. Será que, se a gente fechar todas as nossas fronteiras com uma gigantesca fiscalização, colocar de metro em metro um policial, um fiscal, será que um estado policialesco, será que isso impediria o consumo de drogas? A pessoa poderia sair do Brasil e ir lá fora, em outro país, consumir. Parece que essa não seria a solução mais eficiente, né? Talvez a solução mais eficiente não seria o conhecimento, a informação, o investimento em uma educação vigorosa no país, uma educação reflexiva, né? Onde a pessoa pode questionar as coisas. Talvez isso seria a forma mais eficiente do combate às drogas. A gente vai ver na sequência o professor Cabeça e na sequência o professor Montanha. É isso aí. Daí galera, massa? Vou falar hoje sobre drogas. E eu posso definir drogas como qualquer substância de origem natural ou sintética que traga efeitos nocivos ao organismo humano. E em cima do conceito eu posso classificar drogas como depressoras, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso central do indivíduo. Só que, além dessa classificação, eu vou colocar a maconha à parte, porque a maconha é uma droga que traz tanto efeitos depressivos, quanto estimulantes, quanto perturbadores do sistema nervoso central. Aí os efeitos das drogas no organismo dependem de basicamente 3 fatores. Primeiro, o objetivo do uso, para que o usuário quer usar a droga, o que ele busca na droga. Depois, da quantidade ingerida ou inalada, né? E depois do efeito dela, se ela é depressora, se ela é estimulante ou se ela é perturbadora. Então, basicamente, o que vai ocorrer no organismo vai depender desses 3 fatores: do objetivo, da quantidade e do efeito da droga no organismo. Quando se fala em drogas, é importante dizer uma coisa: droga traz prazer, e o prazer que ela traz é inegável. Só que existe todo o outro lado, que é o lado ruim do uso de droga, que envolve não só os efeitos dela no organismo, mas também toda a sociedade, toda a família que serve o indivíduo que é usuário, todos os amigos que servem o indivíduo que é usuário. Então, se a gente colocar numa balança, a gente sempre vai observar que o lado ruim do uso de drogas é sempre mais pesado do que o lado bom, que é o lado que traz prazer. Tá? Outra coisa é o seguinte: quando eu falo do objetivo, esse objetivo pode ser uma fuga da realidade, né? Buscando superar um problema, ou então buscando, por exemplo, se desinibir, como é o que acontece com muitos jovens, assim, que utilizam, por exemplo, do álcool, que é uma droga, digamos, lícita, que é permitida, né? Então ele busca no álcool um meio para se desinibir. E também pode ser, por exemplo, por um simples prazer. Então, o objetivo aqui do uso pode ser buscando prazer, pode ser buscando uma fuga da realidade, ou para esquecer um problema, ou para superar um problema. Aqui eu tenho representado um neurônio, que é a principal célula do nosso sistema nervoso. E o neurônio, ele é basicamente composto pelo corpo celular, que também é chamado de pericárdio, e pelo eixo de prolongamento do corpo celular, que também é chamado de axônio. E aí, no corpo celular, eu tenho as terminações nervosas, chamadas de dendritos, e no axônio, as terminações finais, chamadas de telodendros. E aí, o impulso nervoso, ele é sempre transmitido nesse sentido aqui, assim, ó. Dos dendritos, corpo celular, axônio de um neurônio, para os dendritos, corpo celular e axônio de um neurônio seguinte. Aí, a transmissão do impulso entre um neurônio e outro ocorre através das chamadas sinapses nervosas. E o que é uma sinapse nervosa? Não é um contato direto entre um neurônio e um outro, e sim um íntimo contato. E aí, a transmissão do impulso de um neurônio para o outro se dá através do quê? Da liberação dos chamados neurotransmissores, que são hormônios que são liberados por esse neurônio aqui e captados por proteínas receptoras do neurônio seguinte. Aí muitas drogas, elas agem nas sinapses nervosas. Por exemplo, as drogas estimulantes do sistema nervoso central, elas podem aumentar a quantidade de neurotransmissores liberados. Se eu aumento a quantidade de neurotransmissores liberados,
eu aumento a velocidade de condução do impulso nervoso. Aumentando a velocidade de condução do impulso nervoso, o cara fica, entre aspas, mais ligado. Agora, as drogas depressoras do sistema nervoso central, elas podem, por exemplo, diminuir a quantidade de neurotransmissores liberados. Se diminuir a quantidade de neurotransmissores liberados, o que vai acontecer? Uma depressão do sistema nervoso central, diminuindo a velocidade de condução do impulso nervoso. E as drogas perturbadoras, as alucinógenas, muitas vezes as substâncias químicas da droga, elas atuam como neurotransmissores. Como elas atuam como neurotransmissores, elas acabam alterando a percepção natural do indivíduo. Alterando a percepção natural, o indivíduo possa ter alucinações que podem ser visuais ou auditivas e até sensitivas. Para finalizar, uma opinião própria. Se eu tivesse um filho e desde que, quando ele nasceu, eu educasse esse filho falando para ele que droga é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Quando ele chegasse na adolescência, por influência, de repente, de alguns amigos, e ele, por acaso, experimentasse algum tipo de droga, ele ia ver que as drogas, como já tinha dito anteriormente, traz uma sensação de prazer no indivíduo. Aí, essa contradição ia gerar um conflito na mente dele. Por quê? Porque, meu pai disse que a vida inteira a droga é ruim. Agora que eu sou adolescente e que eu experimentei por influência de amigos a droga, eu estou vendo que a droga é boa. E aí ele pensa, me disseram a vida inteira que é ruim, agora eu pego o experimento que é bom, então me enganaram a vida inteira. Então eu acho importante, na educação de um jovem, mostrar os dois lados. Que tem um lado bom e que tem um lado ruim, só que o lado ruim, ele é muito mais pesado do que o lado bom. Para quê? Para ele saber discernir o que é certo e o que é errado para a vida dele. Eu sempre penso, quer usar, se a pessoa usasse e os efeitos permanecessem somente no organismo da pessoa, eu penso assim, cada um tem direito sobre o seu corpo, então quer se matar usando droga? Se mate. Mas o problema da droga é que não envolve só o corpo e o organismo do indivíduo, envolve também, como já falei, a família do indivíduo, os amigos do indivíduo e a sociedade. Então a gente tem que tratar, na verdade, a droga hoje como um mal de saúde pública, que envolve aí, várias questões sociais que vai além do que da minha capacidade de perceber as coisas. Por ser um mal de saúde pública, existem várias discussões que envolvem, por exemplo, descriminalização, legalização de alguns tipos de droga. Aí eu penso assim, vamos legalizar, vamos descriminalizar, vamos passar a vender cobrando impostos, como acontece com o cigarro, que é uma droga que vicia até muito mais do que outras drogas chamadas ilícitas, ou com o próprio álcool, que é legalizado, que também mata muito mais do que outros tipos de drogas também chamadas ilícitas.